Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia. Nós estamos em Joinville. É minha cidade. Tem gente que não sabe que eu moro aqui. Eu moro aqui. Eu sou joinvilense, nascido no Comazda. Tá vendo? Eu sempre tenho os vida louca junto com nós. Irmão, deixa eu falar uma coisa. É bom que o resto do Brasil tá sem agora. Onde é o Comazda? Irmão, Comazda é como se fosse, como eu posso dizer pra você, a Times Square de Nova York. Não, calma, deixa eu explicar pras pessoas, irmão. Vocês não atrapalham. É a Beverly Hills. Entendeu? A gente tem ali um rio que é como se fosse bonito no Mato Grosso do Sul. Aquele rio. Pessoal, tô explicando pras pessoas. Lá você... Tá bom, deixa pra lá. Olha, eu tenho uma palavra de Jesus para você. O tema dessa mensagem é: fortaleça a sua estrutura. Tempestades são inevitáveis. Agora, a nossa estrutura é a nossa escolha. As tempestades virão, mas nós, no nome do Senhor Jesus, resistiremos a todas elas. 3 amém, eu vou falar de novo. Nós resistiremos a todas elas. Amém? Eu vou só te dar 2 recados importantes. A primeira, se você ainda não curtiu o vídeo, curte. Rapidinho, curte o vídeo, comenta. O comentário de hoje é estrutura forte, para eu identificar que você está comigo sempre. Comenta, compartilha, manda para os amigos, para os inimigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. E nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos. E você vai celebrar isso junto comigo todos os dias. Milhares de pessoas são alcançadas por conta da verdade do Evangelho que está sendo pregado aqui no nosso canal. Muito obrigado pela companhia. Toda segunda, toda quinta tem uma palavra. E por último, antes da mensagem, eu preciso agradecer a Facilite Benefícios e aproveitar para recomendar a você. São nossos parceiros e por causa deles, o Mentoria de Vida é gratuito todos os meses. E quando eu digo gratuito é porque isso tem um custo. Gravação tem custo, equipe tem custo, mas eles são nossos parceiros e abençoam. E eu quero celebrar a Jesus pela vida deles. E como honra, eu quero recomendar a você. São mais de 5 anos caminhando com a gente. E para que você aí que nos segue, que nos acompanha, quando terminar a mensagem, eu deixei um link para vocês chamarem eles direto no WhatsApp e fazer uma cotação. Você vai se surpreender e com toda certeza vai me agradecer depois. E agora, vamos fazer o seguinte. Vamos para mensagem. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo. E eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Olha, eu senti que deu uma abaixada. Será que é a idade? Se tivesse mais gente do Comasa, ia estar mais animado, mas... Eu tenho uma palavra para você. O texto bíblico é Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. O que eu vou ler para você, com toda certeza você já ouviu várias vezes. Esse texto talvez seja um dos textos mais comuns a todos, porque é uma das formas de Jesus explicar a eficácia que a sua palavra tem em nós. Eu vou ler para você. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre uma rocha. O contrário é verdadeiro.
O texto continua dizendo: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua casa. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, pois ele os ensinava com quem tinha autoridade, e não como os escribas. Isso aqui para mim é tão importante como a metáfora que Jesus se utilizou. A autoridade de Jesus. Olha, entenda o que eu vou dizer. Você ser um ouvinte de Jesus não deve ter sido uma coisa comum, não é verdade? A gente conhece tantos palestrantes bons, a gente já ouviu tanta gente boa falando, mas Jesus, ele carregava algo diferente dos demais. E o texto propriamente diz: a sua autoridade. E eu consigo imaginar que a autoridade, ela é descrita de várias maneiras. O que para mim traduz a autoridade fática e real? Alguém que vive aquilo que fala. Alguém que de fato corresponde à verdade que professa. E isso é mais importante do que propriamente aquilo que você diz. Nós somos uma geração um pouco diferente. E eu vou dizer em que ponto. Olha, antigamente, quando você dizia que você era cristão, você era envergonhado. Eu não sei se você viveu isso, se chegou a passar por isso, mas há um tempo da igreja brasileira, e quando eu digo igreja brasileira, eu estou falando do cristão como um todo, que ser cristão carregava um peso, e esse peso não era bom. Por que não era bom? Você lembra por quê ou não? Eu vou te falar o porquê. Porque o cristão vivia uma coisa muito antagônica do que era o mundo na época. Havia muitos paradigmas, alguns bíblicos, outros também de costumes. Mas havia um antagonismo muito grande daqueles que eram da galera de Jesus e daqueles que não eram. Então esse antagonismo de postura, até mesmo de vestimenta em alguns períodos da história, gerou um afastamento muito grande. Porém, todavia, o mundo mudou. O evangelho foi sendo anunciado e muitas pessoas foram alcançadas por Jesus. Nós vivemos em um país onde o número de cristãos, para a glória de Deus, só cresce. E isso é maravilhoso. Vou falar de novo, porque eu ouvi um glória a Deus, eu acho que seria bom alguém celebrar mais. Nós vivemos em um mundo, graças a Deus, onde o evangelho está crescendo e cada dia mais pessoas estão sendo alcançadas pela palavra. Amém? Porém, o que é bom também carrega consigo problemas. E quais são os problemas? O evangelho sendo traduzido como uma filosofia, não de vida, mas de consciência. Vou explicar. O evangelho, ele é poderoso para transformar a nossa vida, de dentro para fora. Não é evangelho aquilo que não te transforma, aquilo que não te liberta, aquilo que não muda você. Se não muda você, me entenda o que eu vou dizer. Talvez o evangelho foi pregado, mas você não decidiu ser governado por ele. Portanto, tome cuidado com aquilo que você diz, porque dizer sem viver, você fará algo que nós chamamos de desserviço, que é quando você fala algo que nem você vive, muito menos acredita. E esse é a questão do texto. Quem ouvia Jesus se maravilhava e dizia: uau, ele fala tão lindo, mas ele tem autoridade para falar. Ou seja, ele é aquilo que ele fala. Ele tem autoridade porque ele vive aquilo que declara. Ele é o verbo amar. Ele não fala sobre amor, ele ama. Ele não fala sobre compaixão, ele tem compaixão. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu posso ouvir um amém? Então a nossa autoridade não advém daquilo que a gente fala, mas da percepção que as pessoas têm sobre a nossa vida. E aí eu entro no que temos hoje. O que temos hoje são antagonismos de realidades. A pessoa diz que é cristã, mas não paga a conta em dia. Perdão, geramos mais um climão. A pessoa diz que é cristã, mas se você procurar no Serasa,
O nome dela está lá. Você diz que é cristão, mas você trata mal as pessoas. Você diz que é cristão, mas você é injusto com a sua família. Você diz que é cristão, mas não perdoa. Você diz que é cristão, mas não consegue amar. Você diz que é cristão. Então entenda, hoje o antagonismo da fala cristão, da palavra cristão, é o que tem gerado uma bolha de pessoas que odeiam o Evangelho, não pelo que o Evangelho é, mas por que aqueles que o representam dizem o oposto daquilo que creem. Posso ser mais profundo naquilo que eu vou te falar agora? Se você diz que é cristão, mas está atacando alguém na internet, você não é um cristão. E se você está fazendo isso em nome de Jesus, você é ainda pior, porque Jesus nunca o fez. Você sabia que teve alguém um dia que tentou assassinar Jesus no meio de um jardim, e um dos discípulos puxou uma espada, e Jesus mandou ele guardar a espada? Quem somos nós hoje para achar que podemos defender alguém, no caso aqui Jesus, ferindo a própria igreja? Quem somos nós para tratar mal aqueles que para nós não parecem ser os nossos pares? Eu tenho uma realidade de fé, aonde como evangelista eu falo para todo mundo. Eu falo para evangélico, para católico, para espírita, para todo mundo, porque eu estou falando sobre Jesus. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Ele tem poder sobre tudo. Mas eu já vivi coisas absurdas. Eu já vi pessoas sendo destratadas em determinados lugares porque não eram da mesma fé daquele clube. Porque quando eu destrato alguém porque ele não pertence à mesma denominação que a minha, eu transformei aquilo que vivo num clube. Você entende a loucura do nosso tempo? Então por isso que Jesus vai dizer, olha, aquele que ouve a minha palavra e as pratica, eu os assemelhá-lo-ei ao homem sábio. Ponto. O que a Bíblia está dizendo é que o que você ouve e o torna prática da sua vida, então você é considerado sábio. E aqui a gente entra naquilo que é o cerne da mensagem: uma rocha. Uma fé solidificada numa rocha. E aqui é o nosso maior, de fato, o nosso maior desafio. Porque a rocha sabemos que é Jesus. Você concorda comigo, sim ou não? Que Jesus é a rocha. Porém, todavia, precisamos entender que as nossas decisões em relação à nossa fé também são parte daquilo que é o fundamento daquilo que vivemos como família, como empresa, como pais, como mães, como amigos, como pessoas da sociedade. Nossos hábitos, nossas decisões, nossa clareza, nossa maneira de viver também fazem parte dessa solidez do que estamos edificados. Porque tudo bem, Cristo sempre será a rocha, e você pode construir em cima da rocha, mas se o fundamento da sua casa não for fundo, você vai voar exatamente como aquele que construiu sobre a areia. Porque não é sobre o que você está em cima, mas quão dentro daquilo que você está em cima de fato está. O quão aprofundado as suas raízes você está. Você pode estar em cima da maior rocha, mas se o seu fundamento não estiver agarrado, solidificado lá no meio, você vai voar igual. E essa é a grande questão. Eu coloquei aqui tantas coisas, e eu me lembro que durante toda a minha vida eu tive uma visão que se a minha fé está em Jesus será suficiente. Mas não é só a minha fé, é a minha realidade de fé, é aquilo que eu pratico, é aquilo que eu falo, é aquilo que eu deixo entrar, é o limite que eu estabeleço. Tudo isso faz parte dessa solidez daquilo que eu estou vivendo para a glória de Deus e para aquilo que me propus a viver. Eu estava agora nos Estados Unidos e eu fui ouvir um dos pregadores que eu mais amo, e aconteceu uma coisa interessante. Nós estávamos preparados para ir no culto de domingo, estava tudo preparado. Só que chegou um aviso de uma tempestade de neve, e como os cultos são gravados e transmitidos, então eles mudaram o dia da gravação para sexta-feira. E eu estava por coincidência na sexta-feira perto, cerca de 2h30, e fui para lá. Vivi uma das gravações daquela igreja, ouvi o pregador que eu tanto queria ouvir pessoalmente. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Ele falou, olha, nós tivemos que cancelar por causa do aviso da nevasca. Olha que coisa. A meteorologia é tão precisa que eles sabiam exatamente a hora que começaria a neve. Eles sabiam exatamente o volume da neve que cairia, e porque o tornaria inviável toda e qualquer celebração pública com muita gente. Então cancelaram 4 dias antes. É tão absurdo o nível de acurácia disso, que exatamente como eles falaram, nós estávamos no hotel e a gente viu a neve caindo exatamente no horário. A gente sabia que ia cair.
Nós acordamos, estava tudo branco. A neve caiu exatamente no horário que haviam dito. Eu vou falar uma coisa para você e você vai entender. Quando você sabe que a tempestade vem, não há nada que você possa fazer. A tempestade, ela é inevitável. Só existe uma coisa que você tem autoridade. É quando você está edificando o que vai sobreviver no dia da tempestade. É a única coisa que nós temos autoridade. Não é sobre a tempestade, mas é sobre a rocha, a edificação que nós estamos colocando. É sobre quão fundo você vai, é sobre quão fixado naquela rocha você está. É exatamente nesse lugar que você consegue ter autoridade. Então, se sobre a tempestade nós não temos autoridade, mesmo sabendo quando ela chega, só nos cabe uma coisa: trabalhar nos fundamentos da nossa vida. E aí eu preciso ser tão, assim, direto com você, para que você não se... Como eu posso dizer isso? Mas para que você nunca diga que não sabia. Não existe evangelho que não te transforma. Não existe evangelho conivente com aquilo que você quer viver contra a própria palavra. Eu vou ser mais claro. Quando você coloca um versículo no seu Instagram, isso não te torna cristão. Quando você coloca um adesivo no seu carro, isso não te torna um cristão. Se colocar uma Bíblia aberta na sua casa, não te torna um crente. Ver o meu vídeo não te faz um cristão. Ler um devocional não te faz um cristão. E talvez essa é a coisa mais importante que a gente precisa saber. Ouvir e não praticar é a mesma coisa que nada. Você só perdeu tempo. E eu preciso ser ainda mais preciso com você. Eu sei que em tudo na vida tem uma margem de perda. E não me leve a mal no que eu vou falar. Eu vou pregar a minha vida inteira, e tem gente que vai ouvir 100 mensagens e não vai mudar uma vírgula. Mas tem pessoas que vai ouvir meia mensagem e vai mudar toda a sua história. Eu não sei se você percebe, mas uma das coisas mais poderosas da Bíblia é a história de um homem que nos últimos minutos de vida alcançou a eternidade por se arrepender e confessar Cristo como Salvador. Nunca fez um discipulado, nunca foi à igreja, nunca fez absolutamente nada. Não fez o rito, não estava no Instagram dele. Não, nada, zero. Ele só disse: se o Senhor é o Filho de Deus, que hoje mesmo eu posso estar com o Senhor no paraíso. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que eu quero que você entenda é que tem gente que vai ouvir a vida inteira e não vai fazer nada, não vai ter nenhuma metamorfose na sua vida, não vai ter o que a Bíblia chama de metanoia. Mas se você entende que precisa dessa palavra, você não vai ser aquele que apenas ouve, você vai pegar e colocar em prática na sua vida. Quanto mais fundo você for, mais tolerante às tempestades a sua edificação se torna. E quando eu digo tolerante, é resistente. Você vai resistir. Vamos tirar a palavra tolerar porque ela não cabe bem aqui. Mas você vai resistir. A sua família vai resistir às tempestades. 2 amém, eu vou falar de novo. A sua família vai resistir à tempestade. Os seus negócios resistirão à tempestade. Ei, lindo, a tempestade vindo aí. Não sei se você sabe, cada dia o mundo piora. Cada dia as coisas ficam mais descontroladas. A violência, quantas coisas horríveis no mundo acontecem todos os dias. A tempestade está chegando e ela é inevitável. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Alguém ainda está dizendo: vamos fazer filhos melhores para o mundo. Esquece disso, meu lindo. A frase, perdão, é: o mundo melhor para os nossos filhos. Não, a gente não vai fazer o mundo melhor para os nossos filhos. O mundo não vai melhorar. Esquece isso. Eu tenho uma esperança com o mundo. Não, lindo. Você tem que ter esperança com a sua casa. Você tem que ter esperança com os seus filhos. Você tem que ter esperança com os seus. O mundo, esquece. O mundo só vai piorar. E tem gente que é tão maluca que está, ao invés de solidificando a sua fé, ao invés de solidificar a sua fé na palavra, está tentando atacar a cultura mundana, está tentando desconstruir o que está acontecendo. Esquece, meu lindo, já era. Cuida da sua casa, constrói um prédio reto, cuida da sua família e cuida de verdade. Eu preciso de verdade concluir aqui. Se a tempestade é inevitável, a única coisa que nos sobra é cuidar do nosso fundamento. Eu fiz uma coisa aqui, eu analisei, eu escrevi
O que de fato transforma a nosso fundamento em algo sólido? O que é solidez? Solidez é assim: você passa por um problema, a sua fé não pode esmorecer. Se ela esmorece, algum problema tem, te falta alguma coisa. Vem uma crise financeira, teu casamento não pode esmorecer. Se esmoreceu, te falta alguma coisa, algum fundamento. Você compreende o que eu estou dizendo? A ansiedade, ela é parte da vida de todos, mas se ela governa as tuas decisões, alguma coisa na tua fé está faltando como fundamento. Eu anotei algumas coisas. O que compõe uma estrutura, eu anotei, porque para mim também é importante. Constância espiritual, disciplina diária, convicção clara, limites definidos. Você parece que a gente está voltando nas duas mensagens anteriores, você percebe isso? E ambientes saudáveis. Não é lógico tudo o que eu acabei de dizer? Não é tudo lógico? Tem alguma coisa que você diz assim, oh my God, isso eu nunca ouvi. É tudo lógico. Constância espiritual é lógico. Se você tem hábitos que te mantêm próximos do Senhor todos os dias, todas as semanas, você já está mais longe do que a maioria. Se você ora todo dia, você já está mais longe do que 90% do nosso país. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Se você ora todos os dias, você já está mais longe do que 90% de todas as pessoas. A maioria das pessoas, quando acorda, a primeira coisa que faz é pegar o telefone na mão. Disciplina diária. Disciplina diária é aquilo que você faz todos os dias, faça chuva ou faça sol, não importa. Qual é o maior problema dos nossos filhos que a gente reclama? Eles são indisciplinados. A pergunta é, qual é a autoridade que você tem para falar para os seus filhos sobre disciplina? Isso aqui é alguma coisa nova ou é tudo lógica? Por isso que Jesus está falando, eu vou chamar de sábio quem ouve e pratica. A nossa autoridade, ela é gerada por aquilo que vivemos na prática. É o que nos faz falar para os nossos filhos e eles nos obedecerem. É o que faz a gente dar uma palavra para um amigo e ele ouvir a gente. Se você não tem autoridade, tudo aquilo que você fala é como um sino, apenas ressoa e não muda nada no ambiente. Convicção clara, você precisa saber em quem está a sua fé. Problemas são normais, são inevitáveis. Eu mesmo hoje estava preparando as mensagens, mas antes de tudo, estava morrendo de preocupação com algumas coisas. A gente está vivendo agora uma tour nova, a tour que vai ser talvez uma das maiores da nossa vida, uma tour mundial. É 1 milhão de desafios que a gente enfrenta, só que junto tem um livro acontecendo, mais outras coisas. E eu penso assim, meu Deus do céu, Jesus do céu, que doideira, Senhor, será que isso vai dar certo? E aí a gente tem que, uma hora que a gente tem que lembrar de tudo aquilo que Deus já fez. Não, pera, calma rapaz, olha o que Deus já fez até aqui. Tu acha que agora Deus vai te desamparar? Olha o que Deus já realizou até agora. E aí você começa a ter convicção, e a convicção vai vindo para a nossa cabecinha aqui para cima. E aí quando você vê, todo o medo foi embora, toda a ansiedade foi repreendida, toda a angústia foi embora e desapareceu, porque a palavra de Deus diz, traga à sua mente aquilo que te traz esperança. Você vê que loucura, convicção clara, é justamente aquilo que eu não posso esquecer jamais. Ei meu lindo, vai sair, vai dar BO, vai ter problema, mas lembre-se, Deus nunca falha, Ele nunca te abandona, Ele nunca te desampara, Ele sempre estará com você todos os dias. Se você orar, Ele vai responder, se você dobrar os joelhos, Ele vai ouvir a tua voz. Ele não muda, Ele não falha, Ele é perfeito, Ele é o amor, Ele é o verbo amar, e tudo que você precisa está num nome só, Jesus Cristo de Nazaré. Isso é convicção clara, tudo pode mudar, isso nunca vai mudar. Limites definidos, eu já falei sobre isso, não vou voltar. Mas uma coisa importante, ambientes saudáveis. Aqui, talvez seja voltar numa mensagem aparentemente daquelas concessões pequenas que a gente faz. Mas os lugares que você permite estar são os lugares que vão filtrar e drenar os seus fundamentos. É um pouco estranho o que eu vou dizer, mas é uma realidade nua e crua. Por mais que seja contrassenso, o mais fraco sempre contamina o mais forte. É estranho, não é? Mas se você pegar uma caixa, colocar uma fruta podre e uma fruta saudável, e você voltar no outro dia, você pode ter certeza, a fruta podre nunca vai estar saudável, mas a saudável com toda certeza vai estar podre.
Eu queria muito que você entendesse isso aqui. Ambientes saudáveis são exatamente isso. Não importa quão bom você seja, não importa quão limpo você esteja, não importa quão fiel, se você se permite estar num ambiente que te prejudica, tenha certeza, eles não serão alcançados, mas você será prejudicado. Nunca vi uma maçã podre ficar saudável porque está num ambiente de maçãs saudáveis. Mas eu já vi, porque isso é a lógica e sempre se repete. A maçã podre prejudica todas as demais. Ambientes saudáveis são a mesma realidade. Se você está num ambiente saudável, a chance de você ficar ruim é muito difícil. Agora, se você está num ambiente que te prejudica, que drena as tuas energias, que afeta você, que rouba a tua paz, que prejudica a tua fé, com toda certeza você vai ser prejudicado, até o momento que os fundamentos estarão completamente destruídos. Então, meu lindo, é só lógica mesmo. No fim, é só lógica. Algumas coisas Deus não precisa mandar um raio, não precisa mandar um anjo do céu. É só a gente ser coerente. Algumas coisas só não foram feitas para a gente mesmo. Se você quer ter autoridade de verdade, viva aquilo que você crê, no total. Eu vivi algo, meu filho, extraordinário esses dias. Estava provocando meu filho Noah, e o Noah falou assim: pai, sabe o que está escrito na Bíblia? Falei: fala. Que os pais não podem provocar a ira dos filhos. Falei: é verdade, filho, desculpa, pai, perdão, tive que parar. Irmão, quem sou eu para lidar contra um versículo da Bíblia com meu filho falando comigo? Aí, claro, a Serena, como é ótima em hermenêutica, falou: pai, a Bíblia diz que o que dá para um filho tem que dar para outro também. Isso não está na Bíblia. Mas veja que coisa, os nossos filhos já estão sabendo, às vezes mais da verdade do que nós estamos praticando elas. Eu termino te fazendo duas perguntas. Primeira, esse é o ano de posicionamento real. 2026 vai ser o melhor ano da nossa vida. 10 pessoas acreditaram, eu vou acreditar sozinho então. 2026 vai ser o ano da maior e da melhor colheita da nossa história. Mas vai ser um ano onde a gente vai se posicionar de uma maneira como nunca. Vai ser um ano onde a gente vai ficar estranho para alguns, mas extremamente eficiente para outros. Mas por causa de um posicionamento, nós não vamos viver meio evangelho. Nós não vamos viver meia fé. Nós vamos render o nosso coração inteiro a Jesus. Todas as áreas, todas as portas que ainda estão trancadas no nosso coração serão abertas ao Senhor. Todas as áreas que precisam ser tratadas serão tratadas e curadas, porque a tempestade vai chegar, mas estaremos fincados na rocha e não seremos abalados em nome de Jesus. Duas perguntas. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus de verdade. David, o que isso significa? Simples: reconhecer que você é o pecador que Jesus foi para a cruz para salvar. Foi por você que Ele morreu na cruz. Mas o que falta é você reconhecer, entregar por completo, dizer: Jesus, eu não vou controlar, minha vida é completamente sua, meu casamento, meus filhos, tudo que eu sou é teu. É uma decisão de posicionamento. Segunda pergunta: você já viveu tudo isso, mas em algum momento você foi embora e desistiu? Pois hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia de você se reconciliar. Hoje é o dia de você tomar a melhor decisão da sua vida. Porque quando você foi embora, a porta que você deixou aberta não foi trancada para que você não pudesse voltar. Você entendeu? Hoje é o dia de você voltar para Ele. Você que está aqui, você que está aí ouvindo essa palavra agora, a decisão ela está com você. Lembra-se, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu os assemelhá-lo-ei ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas e os ventos fortes, e a casa não foi abalada. Lembre, mesmo estando na rocha, a tempestade veio igual. A questão é que ela não tem mais poder sobre você, porque agora você estará na rocha que é Jesus. Amém. Se você quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3. Você levante a sua mão, a gente ora e
terminamos essa palavra. 1, 2, 3. Desculpa, mas talvez você entendeu errado. Muita gente levantou a mão. Alguém entendeu Black Friday, promoção. Mas eu não estou convidando você para uma vida perfeita. Eu estou convidando você para a morte. O evangelho é: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Não me leve a mal, mas eu vou perguntar de novo. Eu prefiro que você se desemocione, mas esteja convicto, porque convicção pressupõe caráter. E amanhã o Espírito Santo vai completar a obra. Aliás, hoje é só o começo da maior mudança da sua vida. Posso te avisar, antes de melhorar, piora. Posso perguntar de novo? Não se sente ofendido? 1, 2, 3. Levante, fique de pé. Se você está na sua casa tomando essa decisão, seja lá onde você estiver agora, eu quero que você feche os teus olhos e repita comigo essa oração. E eu quero declarar no nome de Jesus que por causa desta oração, a melhor estação da sua vida vai começar. A estação mais poderosa de limpeza, de reforma, de coisas novas virá sobre você. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Me arrependo dos meus pecados. Me perdoa. Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém. Se você está nos assistindo e tomou essa decisão, nós queremos muito conhecer você. Deixe nos comentários o seu nome e a sua cidade, dizendo que você está tomando essa decisão hoje. Queremos celebrar a Jesus pela sua vida. Deus te abençoe e se prepare para a jornada mais poderosa e extraordinária da sua vida no nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa Tour O Despertar.